Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Paz Seja Convosco. Meu nome é Robson Cuco, estou aqui também nesse podcast agora apresentando junto com você e também com a pastora Débora Pereira que está aqui. Oi, gente! Paz seja convosco. E hoje o bate-papo vai estar legal também, né? Hoje está um convidado que já faz parte aqui do nosso hall de convidados, que já deu uma aula aqui pra gente. Verdade. E a gente está mais uma vez aqui com ele, pastora Débora. É isso mesmo. Só que antes de apresentar o convidado, nós queremos dar aqueles recados de sempre. Sim. Ó, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes oficiais. Você vai lá no Insta, vai também no TikTok, nos segue lá, segue o nosso perfil. E no YouTube, você que está aqui agora conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque sempre você será notificado quando tiver um conteúdo novo por aqui. E também siga, curta esse vídeo, compartilhe. Já chega deixando seu comentário de onde você é, de que igreja você é e deixa também uma sugestão de um novo tema. Isso mesmo, você pode mandar pra gente aqui nos comentários um tema que você quer ver aqui, um convidado que você quer que a gente entreviste aqui, que tem esse tempo aqui com a gente, e com certeza vai ser muito bacana ouvir sua opinião e, claro, a sua participação aqui com a gente. É isso, então, sem demoras, nós estamos recebendo mais uma vez aqui o nosso querido amigo e pastor e conselheiro, pastor Joaquim Cantagalli. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, pastor. Que bom estar de volta, que bom estar com vocês aqui, com vocês daí. Fica aqui o meu agradecimento pelo convite, também o meu agradecimento ao pastor Mário, pastora Bianca, por essa confiança. Estamos aqui, Deus nos abençoe. Nós, Igreja do Evangelho Quadrangular, somos uma igreja pentecostal. Então, pastor, fala um pouquinho para a gente quais as raízes históricas do movimento pentecostal. Começa, na verdade, o movimento pentecostal em si, ele sempre existiu, desde Atos até os nossos dias. Só que com o tempo... Desculpa, vamos lá. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Agora sim, Chega deu certo. Um pouquinho mais, pastor. Deu certo, agora sim. Vamos lá. Nós vamos ver que no século XVII começa alguma coisa. Quando é no século XX, agora sim, chegando bem nosso agora, nós vamos pegar essa base. Um pouquinho antes, só para eu não me perder aqui, nós vamos ver, dentro da teologia wesleyana, John Wesley, ele vai começar com uma ideia de santidade, como uma experiência diferente, como algo diferente, que depois vai se transformar nessa ideia do poder de Deus. Uhum. Tanto é que a teologia pentecostal ela é muito próxima, ou seja, a teologia wesleyana não é tão diferente, ou seja, tão distante da teologia pentecostal. É lógico que a diferença sempre vai ser a questão do mover do Espírito Santo. Então, quando chega no século XX, ali logo no início, vai começar um movimento que vai começar nos Estados Unidos. Bom, esse movimento é se baseado, na verdade, em países da Escandinávia. Suécia, Noruega, de alguns irmãos que foram para os Estados Unidos. Na verdade, eu tenho dados que até mesmo os armênios vão ter uma experiência com o Espírito Santo. Eles também não sabiam do que era. Uhum. Mas como nós chamamos hoje de teologia pentecostal, ela vai começar de verdade no século XX, iniciozinho ali do século XX, quando na passagem do século já começa uma escola chamada Bethel, onde criam que no poder do Espírito Santo. Veja, a marca da teologia pentecostal sempre vai ser essa questão do mover do Espírito Santo. De uma forma clássica, tá? Uhum. Que é o nosso caso. Vai acontecer quando é 1900, eu estou confundindo as datas, mas logo no início do século XX, nós vamos ter a primeira pessoa que foi uma moça,
falou em línguas estranhas. Que pentecostal, que marca o pentecostal, o que é o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Sim. Tá? Hoje, nós já temos algo diferente. Tipo assim, a grande maioria é com evidência de falar em línguas, mas nós temos hoje também com outros dons, que é diferente do carismático, depois a gente vai tocar nesse assunto. Quando acontece isso, em 1906, um pastor chamado William Seymour, ele é 1905, ele é expulso de igrejas tradicionais, porque eles criam o que eles chamavam a segunda onda. Uhum. E eles vão para a rua Azusa, que é em Los Angeles, e ali eles vão viver, se mover, e na verdade há um avivamento. Sim. Dali espalha por todos os Estados Unidos. Um pouquinho também antes, porque eu falei sobre o início, em Kansas, nos Estados Unidos também, nós vamos ter, antes de William Seymour, também nós vamos ter já pelo menos o preâmbulo do que seria o que nós temos hoje como teologia pentecostal. Então, o início, a marca do que nós podemos chamar de teologia pentecostal, ela vai acontecer no quê? Com o William Seymour. Entendi. Com o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, então eu quero aproveitar e falar sobre isso. Nós temos um livro, no Brasil, na verdade, o pastor Erivelto, nosso secretário de Educação, que já está preparando para uma nova edição em português, que nós já tivemos, um livro que se chama Fundamentos de Teologia Pentecostal, que foi escrito por 2 pastores da Quadrangular Americana, e que vieram para o Brasil. Na verdade, o livro veio para o Brasil e, para a época, foi uma inovação, porque não se tinha. Uhum. Tá? Em língua portuguesa, até então, não se tinha. Se tinha, depois, vai aparecer alguma coisa depois. A questão toda, que em termos de teologia pentecostal, a teologia tradicional, ela, quando chegava no Espírito Santo, nós temos que falar aqui em relação à teologia sistemática, eles não davam tanta ênfase ao Espírito Santo. Então, por exemplo, quando você vai fazer teologia, você precisa ter conhecimento um pouquinho de alemão, tá? Porque a base são Sim. os alemães. Só que, quando você lê, quando você estuda teologia clássica, você não vai ver quase nada do Espírito Santo. Tem, mas muito pouco. Uhum. A teologia pentecostal, ela trouxe a ênfase, o fôlego do Espírito de novo para a igreja. Sim. Não como ensinamento de teologia simplesmente. Então, em 1906, acontece a explosão do avivamento da Rua Azusa. Partiu para toda a América e depois veio para o Brasil. A pastora Amy, ou na verdade a irmã Amy, como eu gostava de ser chamada, ela é canadense, quanto à origem, e ela tem uma base metodista. Só que ela nunca tinha tido uma experiência real nem com Jesus, nem com o Espírito Santo. Então, muita gente acha que a Amy, ela participou do movimento da Rua Azusa. Não, ela vai vir bem depois disso. Sim. Tá? Bem depois. Mas a autobiografia dela, ela vai dizer que ela vai ter esse encontro com o Espírito Santo através do impacto que foi a questão da Rua Azusa. Foi uma coisa tão linda, porque é mais ou menos a mesma época em que a Origem das Espécies de Darwin tinha sido lançado. Sim. E ela vai ficar chocada com muitos pastores assim, concordando com aquela teoria e colocando Deus de lado. E como isso vai mudar na vida dela? Quando ela tem esse contato por causa do pessoal da Azusa, ela vai
ser batizado com o Espírito Santo ali, ela vai entender. Tanto é que, por exemplo, a gente usa no nosso Jesus Cristo, né, Hebreus 3:8, Jesus Cristo é o mesmo hoje e muito eternamente. Esse foi o versículo que ela sozinha no quarto dela teve esse toque de Deus. Quando isso veio à tona para ela, isso veio claro para ela, e ela disse: Jesus está vivo, que é o fundamento básico da igreja pentecostal, ou seja, de uma igreja pentecostal, de uma teologia pentecostal, é avivar a igreja através do Espírito Santo. Então, o que acontece aqui com ela? Ela entende ali que era para ela. Então, o evangelho quadrangular, que nós somos parte, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus voltará. Só que para mim mesmo, é o versículo que a gente tem como o lema da nossa igreja. Que esse versículo acordou para isso. Então, a base é praticamente essa. E para onde isso arremete? Para a gente ser bem prático, isso vai remeter ao livro de Atos. Que não é uma releitura, alguns falam, não, isso é uma releitura. Não é nenhuma releitura. Quando eu estou voltando para a Bíblia, eu não estou fazendo uma releitura. Eu estou apenas lendo a Bíblia. Uhum. Tá? Não há como eu fazer essa releitura. Ela é a leitura. Sim. Pastor, e aproveitando, o pastor mencionou até o livro de Atos, que a gente vê, né, essa questão do Espírito Santo, de uma igreja avivada, tomada pelo Espírito Santo, e também o pastor já comentou um pouco sobre esse movimento pentecostal, desde da Rua Azusa, em Kansas também. Quais eventos, assim, que a gente pode, nessa linha histórica da igreja, com o Novo Testamento, que influenciaram e moldaram a teologia e a prática pentecostal? Tá, de novo eu volto a Amy por causa de uma coisa, de algo que aconteceu com ela. William Seymour, ele pregava ou ensinava essa segunda onda, que era um revestimento de poder que depois não é mais chamado dessa forma. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Só que os movimentos de cura não eram fortes naquela época. E, na verdade, vai começar, quando você lê, não só a biografia, mas quando você estuda a história, você vai ver que vai começar a escoemer. Uhum. Então, que ela pega não só que o Espírito Santo, em relação ao poder dessa experiência, mas que essa experiência restaurava os dons da Bíblia, que é os dons espirituais. Então, você vai ver que o grande boom na época em termos de cura divina, batismo com o Espírito Santo e cura divina, vai começar com o Amy nos Estados Unidos. Tanto é fato que ela está entre as 100 maiores personalidades dos Estados Unidos de todos os tempos. Então, quando você fala, por exemplo, onde que eu vou, né, qualquer lugar do mundo que eu vou, já fui, que eu falo Foursquare, quadrangular, eles me falam Amy, por causa disso. Agora, no tempo dela, o que é que ela trouxe dentro dessa linha que você me perguntou? Ela traz isso não só para essa experiência de revestimento de poder, mas ela vai trazer que esse revestimento de poder restaura todos os dons, que é aquilo que eu falei sobre Hebreus 3:8. Jesus Cristo é o mesmo. Então, ele não só batiza com o Espírito Santo, mas ele pode curar o enfermo, ele pode ressuscitar o morto, que isso vem com Amy para os Estados Unidos. A marca dela sobre isso está em todo lugar. Quando você pega qualquer livro da década de 15 para diante do século passado, você vai pegar que a marca da Amy está ali, por causa disso. Então, foi uma marca trazida com esses dons do sobrenatural. Nós começamos a ver que Deus não estava dentro de uma caixinha, que ele continua sendo Deus, e através do Espírito de Deus, ele está conosco agora para isso daí. Uhum. Então, vocês vão ver que muita gente, eu vou citar como outro nome aqui, que é Kathryn Kuhlman. Sim. Tá? A Kathryn Kuhlman, ela cita na biografia dela. Sim. Já vi, né, alguns pastores dizendo, não, que foi a Kathryn Kuhlman que abençoou a e-mail. Não tem como, porque a diferença de idade delas é muito grande. Sim. Entendeu? A e-mail vem primeiro. E ela diz a biografia dela.
perguntaram na biografia, ela diz: o momento mais importante da minha vida foi quando subi ao púlpito do Anjo do Tempo, sabendo que Amy Macpherson tinha pregado ali. Então, e também ela vai entrar dentro daqueles generais de Deus, ela vai entrar dentro dessa questão da cura. Tanto a importância da Amy na capa do livro Generais de Deus, ela tem uma proeminência por causa disso. Sim. Por causa disso. Então, ela não só vai trabalhar dentro daquilo que é o batismo com o Espírito Santo, mas ela vai trazer todos os benefícios do batismo com o Espírito Santo, como um instrumento também de evangelização. Sim. Tá? A gente percebe, então, que a Amy ela teve um papel importante no desenvolvimento dessa teologia, né? Sim. Hoje, muitos movimentos pentecostais, neopentecostais, carismáticos, e enfim, eles usam como base a biografia da Amy, como inspiração, né, desse mover sobrenatural. Aí eu queria que tenha ficado bem claro que, veja, ela não só deu ênfase ao batismo com o Espírito Santo, que ela deu ênfase. Sim. Foi o momento que ela teve essa experiência, ela entendeu quem era Jesus. Então, à medida que o Espírito Santo, e essa é uma das figuras, nos papéis do Espírito Santo para a igreja, revelar quem é Jesus. Nós não conseguimos conhecer Jesus simplesmente pela nossa vontade, ou imaginá-lo com a nossa cabeça. Uhum. Então, ele é gerado em nós, conforme Paulo diz, pelo Espírito de Deus. E isso, para ela, no caso, é uma das maiores bênçãos que vão vir sobre a igreja, da onde vai ter um boom de crescimento da igreja evangélica. A teologia reformada, ela se baseia na história. A teologia pentecostal, ela vai pegar alguma coisa, nós somos arminianos, ela pega alguma coisa de Jacó Armínio, mas veja, a ênfase é no Espírito Santo, mostrando aquilo que tudo Jesus pode fazer. Uhum. Tá? Então, a teologia pentecostal era transcendente, ou seja, ela coloca Deus como algo que é transcendente, que está acima de tudo, mas ela também coloca Deus conosco, através de Jesus Cristo. Então, não é alguma coisa histórica. Então, a base da teologia reformada, ela é toda histórica. A base da teologia pentecostal não é. Ou seja, Deus não parou de fazer. Ela é histórica e de experiência. Sim, ela não deixa de ser histórica. Porque, veja bem, nós cremos na mesma coisa. Deixa bem claro, nós cremos na Trindade igual. Nós cremos fundamentos básicos da Bíblia. Nós cremos na inerrância da Bíblia como todo mundo. Não é que nós estamos vendo assim, o Espírito Santo criou para nós isso aqui e vamos abandonar o resto. Não, é que não se tinha fechado tudo. Com o tempo, a Europa, ela ficou na discussão entre calvinismo e arminianismo, que na verdade esses nomes vão vir depois, que era uma discussão teológica, parou. Quando acontece o avivamento, ele vai começar para os Estados Unidos, porque não há essa discussão ali. Na verdade, quando começa a acontecer, o pessoal, a igreja anglicana vai perseguir. Começa com a igreja perseguindo William Seymour. Quando ele sai, aí acontece, e aqui é bom deixar bem claro, que isso é uma volta ao quê? A Bíblia. Não é nada novo. Então, Atos 2. Só que a Bíblia não fala sobre o Espírito Santo, sobre essa experiência em Atos 2. A promessa de Jesus é bem clara. Quando eu chegar ao Pai, eu vos enviarei. Eu pedirei e ele vos enviará o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Atos 2 vai falar sobre isso. Então, nós vivemos esses dias agora Pentecostes. Pentecostes é uma festa bíblica. Está no livro de Levítico. Era uma das 3 festas fixas, daí você pode até desenvolver em 5, e alguns até desenvolvem em 7, mas era uma festa bíblica. No início era uma festa para se trazer frutos que eram colhidos, na verdade, aqui vai ser a colheita da cevada, que é a última colheita. Jesus vai dizer, ou seja, Deus escolheu essa data.
Então, quando começa Atos 2, começa assim, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, nós vamos ver quem está ali, e Atos vai mostrar. Atos 1 vai mostrar quem está lá. São os discípulos de Jesus. Está a família de Jesus, né? Lucas vai escrever isso. Um ou outro discípulo, só que eles vão fazer o quê? A experiência deles, eles vão falar em línguas estranhas. A ponto de que era uma festa, daí o entendimento. Havia uma festa em Jerusalém, era uma festa, todo judeu teria que ir. Paulo cita no final do livro de Atos, antes dele ser preso, ele cita: estou descendo para participar da festa de Pentecostes. Então era uma festa inicialmente judaica. Uhum. Só que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, a sua bondade, escolheu essa data. E só para dar a importância desse poder sobrenatural. Na verdade, irmãos, não se trata apenas de Atos 2. Vamos pegar Atos 2, vamos pegar Atos 10, e não vamos pegar Atos 19. Vamos pegar com a igreja judaica, vamos pegar com Cornélio, que é a igreja gentílica. Lá na frente, Paulo vai orar pelos irmãos de Éfeso. Sim. Quando, na verdade, a igreja já sido dividida, e vai ficar 12 pessoas, 12 homens, e ele vai orar. E, na verdade, ele vai fazer essa pergunta: se vocês receberam o Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, e aqui sim, a igreja primitiva se pautava pelo poder do Espírito Santo. Tá? Uhum. Em Atos 2, quando há o poder e Pedro se levanta e vai falar sobre o livro de Joel, o povo que ouve vai se converter. Tá? O papel do Espírito Santo hoje é mostrar Jesus. Com todo respeito, não é papel do Espírito Santo o reteté. Tá? Quem acredita, tudo bem. Mas o primeiro papel é mostrar Jesus. Tá? Sem ele, nenhum de nós pode ser salvo. Então, o que acontece? A igreja ali da Judéia, ou no caso aqui que estava em Jerusalém, como que Paulo, a Bíblia vai falar dos povos que estavam ali, que ouviram Pedro se levantar e pregar. Vocês vão ver que um vai dizer assim: os irmãos de Roma. Então, algo tão tremendo, que a igreja de Roma, muita gente acha que foi fundada por Paulo, não foi não. Ninguém sabe realmente quem fundou a igreja de Roma. Há uma ideia muito forte de que foram irmãos que foram cheios do Espírito, ou de judeus que foram cheios do Espírito, viram Jesus como o Hamashia, como o Messias, e voltaram para Roma e abriram lá a igreja. Então isso é lindo demais. Sim. Então nós vamos ver que o mover do Espírito Santo não é só para orar em línguas ou dons, mas revelar Jesus e esse evangelho se tornar de uma maneira prática na vida de todos nós. No livro Generais de Deus, você leu também, né? Uhum. Que tem, antes de William Seymour, tem o Charles Parham, eu acho que é Charles Parham, não é? Sim. Que deu aula para o William Seymour. Sim. E naquela época... Ele era de Kansas, eu falei de Kansas. E naquela época eles criam que a língua que eles recebiam no batismo com o Espírito Santo tinha a ver com o país aonde eles iam. Exatamente, para onde eles iam. Nós temos que entender aqui que quando você fala em línguas, há dois momentos. Então, ali em Atos 2, com certeza, houve isso. Eu acredito que no primeiro momento, até o pessoal chegar, o pessoal que estava na cidade, eles falaram em outras línguas, como nós conhecemos. Depois, eles falaram na língua que aquele pessoal, os que vieram ali da Frígia, da Panfilha e tal, de Roma, conseguiu entender. No texto até eles falam, né? Sim, que eles estavam ouvindo na sua própria língua as maravilhas de Deus. Só que quando Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, ele não vai falar com esse tipo de dom. Ele vai falar realmente como um dom do Espírito, como uma língua que não é a língua, tipo, você falar o grego, você falar o espanhol, não é isso. Eu já tive a oportunidade, assim, na minha vida, de falar outros idiomas, ter estudado, por o evangelismo. Uhum. É algo de Deus. Mas isso não tem nada a ver com o orar em línguas. Que é o que Paulo diz que edifica a si mesmo. Que é totalmente diferente. O único dom, na verdade,
que não é, que é para a igreja quando se torna público, mas que é pessoal. Dos dons que você vai pegar ali, se você for pegar os dons de revelação, os dons de poder, sempre são para os outros. Sempre vão ser. Mas quando você pega o dom de orar em línguas, ele é para você. Paulo vai dizer, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. E aqui ele não está falando de você falar um outro idioma. Ele está falando literalmente de você falar uma língua que vem do Espírito, que vem de Deus. Uhum. Sim. E você quer fazer a próxima? Ah, sim. Não, é que a gente está falando já sobre Atos, já falando da questão dos dons, mas, pastor, a gente mencionou um pouco no início sobre esses movimentos, né? Tem o movimento pentecostal clássico, neopentecostal e o movimento carismático. O senhor poderia falar para a gente um pouco, umas características breves sobre cada um desses movimentos? Na igreja pentecostal se crê, volto a dizer, se crê na Bíblia como ela é. Então, nós cremos na Trindade, nós cremos, como eu já falei, na inerrância da Bíblia, nós cremos no batismo, que são doutrinas universais. Só que quando você chega na questão pentecostal, você vai entender que é uma experiência que vem após o Espírito Santo. Como é que eu poderia dizer? Quando eu falo que quando a pessoa recebe a Jesus, que isso é a confusão dos irmãos reformados, eles acham que só vem aquela experiência. No primeiro momento, há um mover do Espírito sobre a vida da pessoa. Só que num segundo momento, isso vai se transformar, ou seja, vai crescer na fé, para se transformar nesse revestimento de poder que a Bíblia fala. No neopentecostalismo, é bem próximo, apesar de que é deixado de lado toda essa questão básica do pentecostal. É quase como se não houvesse uma regra para aquilo que aconteceu. Eu não estou desfazendo aqui, estou apenas colocando. Se me perguntou, estou respondendo. Quando você chega no carismático, o que é o carismático? O movimento carismático, aqui no Brasil, ele vai começar na década de 60, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos vai pegar uns 50, que vai chegar em 60, que foram igrejas tradicionais, tipo batista, presbiteriana, que creram nesse revestimento de poder. Então, se você pegar bem, por exemplo, nós temos igrejas que são chamadas batistas renovados. O que é o renovado? É o carismático. É alguém que tem uma base histórica, mas que acredita. Só que nós cremos, como pentecostais, e aqui é o grande detalhe, que não há uma segunda experiência. Que a primeira é realmente nascendo novo. Mas a segunda é essa capacitação pelo poder de Deus. O carismático, ele acredita que não. Que a primeira, ela é regenerativa, ou seja, vem da salvação, e depois os dons, eles são acrescentados. Que não é o que a gente crê. Tá? A outra que você me perguntou, o clássico, neopentecostal e movimento carismático. Tá. Então seria mais ou menos isso. Então nós cremos, para ficar bem firmado, nós cremos que para nós, Pentecostes é ser cheio do Espírito Santo, não tem nada a ver com o primeiro momento da conversão. O segundo momento é que esses dons foram dados à igreja. É bom deixar bem claro aqui, vamos voltar ao caso que nós colocamos aqui, que eu coloquei, sobre a igreja, sobre o livro de Atos. Você vai para o livro de Atos 19, você vai ver que a igreja em Éfeso é batizada. Quando Paulo chega lá, na região de Éfeso, ele vai perguntar, vocês receberam o Espírito Santo? E eles vão falar, quem é ele? Nós nem sabemos. Agora, preste atenção num detalhe. Eles vão falar, o único batismo que nós conhecemos é o de João Batista. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, irmãos. Não tinham. Então, eles ouviram, alguém levou para eles o batismo, sobre a ideia do batismo de João Batista. Mas
Paulo vai impor as mãos sobre eles e vai dizendo em Atos 19 que eles vão ser cheios do Espírito Santo. O que vai acontecer apenas na prática, para a gente ir para a prática? Daí a ideia do Espírito Santo. Essa igreja, que já tinha mais ou menos 20 anos, e que tinha sido dividida e não crescia, ela vai se transformar na principal igreja da Ásia Menor. Depois do Espírito Santo. O Espírito Santo é um facilitador para você entender Jesus. A grande verdade é essa. Por isso que quando você vê os dons, os sinais do Espírito, que seria isso, sinais e maravilhas, é para que o mundo creia, para que as pessoas possam crer. Por isso que os dons são sempre para servir a Deus daquilo que você é colocado. Então, o mais importante que nós temos que trazer aqui é que nós, pentecostais, nós cremos sim que no momento da conversão o Espírito está ali. Mas para esse mover de Deus, há uma segunda experiência. Agora, isso, é lógico que a gente precisaria mais do que um programa para poder falar sobre isso. Mas veja bem, o Espírito Santo, ele já foi dado. Então, muitos acham que não consegue, que o Espírito Santo não vai querer estar sobre aquela pessoa, porque ela olha para ela esquece de olhar para Jesus. Então, o Espírito Santo, em nós, ele revela quem é Jesus. Agora, eu não tenho que dizer, Deus, me dá de novo. Tirando Atos 2, e o que vai acontecer, interessante que em Atos 10, quando vai ali em Atos, quando Pedro volta e o pessoal vai de Jerusalém, os que ficaram vão dar uma bronca nele, como é que você vai na casa de um gentio? Como é que você vai entrar na casa daquele povo? A gente não entra. Tal. Aí ele fala uma coisa interessante. Eu acho que ele matou conversa com isso. Ele vai dizer, olha, o que eu vi acontecer lá, eu só vi acontecer num lugar com a gente. Então, isso é muito importante. Então, essa experiência não é algo apenas que você ou que eu temos que abrir a mão de Deus para ele dar de novo. Já nos é dada. Faz parte da questão da salvação. Tanto é que a mensagem quadrangular vai dizer isso. Jesus, veja, a mensagem quadrangular não é Jesus, não é salvação, batismo do Espírito Santo, cura divina e volta de Cristo. Não. A mensagem quadrangular é Jesus salva. Jesus, primeiro, Jesus salva. Segundo, Jesus é que batiza com o Espírito Santo. Terceiro, aí esse mesmo Jesus vai curar. E esse mesmo Jesus nós vamos buscar a igreja. Ou seja, a mensagem é Jesus. E como nós entendemos através do Espírito Santo. Tá? Então, assim, isso marca o grande mover pentecostal no mundo inteiro. As igrejas onde o pentecostalismo entrou, e aqui eu estou falando de um dado antropológico até, aonde ele entrou, é a igreja que existe hoje. Uhum. Tá? É a igreja que existe hoje. Com todo respeito aos outros, aonde tem uma igreja que tem a base pentecostal, isso inclusive hoje na Europa, que é berço da reforma. Nem a reforma está lá hoje. Então as igrejas basicamente que estão lá hoje são igrejas pentecostais. Não é que não tem as outras, mas são igrejas pentecostais. Porque o grande diferencial que Jesus coloca é esse, que a gente possa ter esse poder do Espírito para que a gente possa ser como ele. Aí ele vai dizer, porque o Espírito Santo, quando Jesus estava na terra, o Espírito Santo estava nele. E ele vai dizer o seguinte, quando eu for, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, nós temos relatos de países como Angola, Nigéria, inclusive Moçambique está passando uma perseguição violenta agora. Pessoas que são mortos são ressuscitados lá. Por causa de minas terrestres, por causa de guerra civil, muitos perdem perna, perdem braço, e você vai ver testemunhos lá de pessoas que viram isso crescer. É uma coisa impressionante. Então, esse poder não pode apenas ser diluído numa definição. Se eu for tentar apenas definir isso, eu vou sair da prática. Eu vou me tornar apenas histórico
como os outros casos. E no nosso caso, nós não somos apenas histórias, nós temos que Deus é Senhor da história. Amém. Ponto. Só que ele continua Senhor da história usando aqueles que estão dispostos através do Espírito Santo. Então, a gente não pode olhar para a doutrina quadrangular, né, como pick one, né? Pega um para você. Jesus salva, batiza, escolhe. Não, é Jesus. É Jesus e o que ele faz, né? Jesus e o que ele faz. Enquanto o pastor vai falando, o negócio é que vai borbulhando um monte de possíveis perguntas, né? Mas eu achei interessante falar sobre a experiência da salvação e a experiência do revestimento do poder, do enchimento do Espírito Santo, porque era assim que a AME conduzia suas campanhas evangelísticas, mesmo antes dela estabelecer a igreja como ela é hoje. Suas primeiras campanhas evangelísticas, ela conduzia assim, fazia-se o apelo, as pessoas vinham, aceitavam Jesus como único suficiente Salvador. Em seguida, a oração era para o revestimento do Espírito Santo. Os mais antigos da igreja vão se lembrar. Tinha um bloquinho. Fazia hoje online, mas tinha um bloquinho. E isso veio de fora, isso veio dos Estados Unidos. Então, no mesmo culto tinha tempo para quantas pessoas foram salvas, quantas foram curadas, quantas foram batizadas com o Espírito Santo. Não se transformou, não era uma coisa passar tempo. É uma outra coisa que é bem deixar bem claro, que o pentecostalismo não está fora de uma teologia também clássica. Há alguns teólogos de hoje, como o Greg Kinnear, que eu estava conversando com você aqui antes, o Gordon Fee, Roger Stronda, que são teólogos renomados. Mas há um que eu gostaria até de frisar aqui, que é o Stanley Horton. Ele tem um livro de teologia, um senhor já é falecido. A mãe dele teve uma experiência na Rua Azusa, só que quando eles vão para Los Angeles, na verdade, frequentam o Angelus Temple. E ele cita, tem livros dele escritos em português, tem teologia bíblica do Stanley Horton, alguma coisa assim. Ele diz que ele se lembra, ele sentado no colo da Aimee, e ela pedindo para ele fazer uma oração, porque ele sempre deu ênfase para crianças. Sim. Então, você vê que a experiência dele com o Espírito vem lá de trás como criança. Não é uma coisa. E, assim, o LIFE, que é o Instituto Bíblico Nossa Igreja, que hoje é faculdade, na verdade, nós temos 3 faculdades nos Estados Unidos, na verdade, 2 e uma é ligada. A primeira, LIFE, ela foi fundada por M.C. McPherson. Então, ela queria que os missionários que fossem sair, eles precisavam dar uma base bíblica para passar a Bíblia. Então, não é uma coisa que é tipo assim, na base eu vou avacalhado. Não é assim. Então, hoje, você que faz parte do ITQ, vou até fazer uma coisa. Eu sempre digo isso para o pastor Erivelto. Eu acho, e aqui fica a minha colocação, que cada membro da quadrangular deveria fazer o ITQ. A gente acha hoje que o ITQ só é para quem vai passar pela convenção. Para mim, não, e também não era. Não era assim. Eu tive oportunidade de ver livros da missionária, vai me fugir o nome, daqui a pouco eu vou lembrar, Lucille Mary Johnson, que eu cheguei a estudar em apostila dela, sobre Atos dos Apóstolos. Ou seja, seria bom que cada membro tivesse esse acesso, independente se vai ser pastor ou não, para ter essa base. Nós temos, porque às vezes, normalmente, o pessoal acha que é pentecostal, é avacalhado, do jeito que não é bem Sim. assim. Veja, tem um teólogo pentecostal que ele fala uma coisa, o trem está indo para algum lugar, mas tem um trilho. Se você não colocar o trilho, o trem não vai para lugar nenhum. Então nós temos que colocar o quê? Ordem, que a Bíblia fala tudo com ordem e decência. Está ligado, inclusive, à nossa declaração de fé. Por isso, é tão importante que a gente possa saber disso. Então, não é uma coisa que foi tirada da nossa cabeça. Então, depois que vem a doutrina pentecostal, os atuais livros de teologia, eles dão uma outra ênfase ao Espírito Santo. Uhum. Eles dão mais importância como agente evangelizador, mostrando quem Jesus é para todo mundo.
Daí a importância do que nós estamos fazendo. Então, se você está me ouvindo agora, do Quadrangular, faz de até aqui mesmo, eu não quero ser pastor, tá? Não tem problema, não faz. É importante que você tenha. Ou um outro curso que a gente tem, nós temos vários cursos, mas para pegar essa base, ou seja, com essa base você vai ter noção de que não é uma coisa de qualquer maneira, é uma coisa orientada na palavra através do Espírito Santo. Amém. O senhor estava falando, né, dessa questão de conhecimento, de buscar conhecimento, falou da questão até do ITQ, da irmã Aimee, da nossa fundadora também, dessa questão do ensino, e a gente vê isso também na história de como a igreja chegou aqui no Brasil, né? Sim. Com o movimento de tendas, que era um movimento de evangelização, com as cruzadas, mas também de cura divina, né? E a gente vê na vida isso do missionário Harold Williams, onde trazia essa questão da tenda, tinha a mensagem, tinha a questão do evangelismo, mas também muitas curas, muito desse mover do Espírito Santo através da manifestação desses dons, né? Sim. Quando o Harold Williams veio, na verdade ele chega numa cidade mineira, Poços de Caldas, divisa antes ele para São João da Boa Vista, onde é fundada a Quadrangular. Ele vai trazer um cantor que, na verdade, vai atrair pessoas, então não era o sistema comum. Não era o sistema pentecostal comum. Então começaram a julgar a igreja por, tipo assim, não, estão cantando. Cantaram cantando hinos para atrair pessoas. De uma certa forma, nós quadrangulares fomos até perseguidos durante muito tempo pelo pentecostalismo, não estou falando clássico, estou falando tradicional. Porque dizem, não pode ser, tal. Veja bem, eu não posso. O mesmo erro que cometeram com o William Seymour, de não deixá-lo ficar dentro da igreja e pusá-lo para fora, muitos cometeram quando a Quadrangular chegou. Eu sou pastor há muitos anos, eu sei do que eu estou falando. Então, nós precisamos entender que, ou na prática, que a multiforme graça de Deus, ou seja, as muitas formas da graça de Deus se manifestar. Agora, todas vão depender do Espírito Santo. Uhum. Eu não posso deixar de lado. A gente estava falando agora sobre o nosso último domingo, que foi Pentecostes. Interessante, das 3 festas que eu citei para vocês, que na verdade não citei as 3 festas, falei só sobre Pentecostes. Mas Pentecostes, das 3 festas judaicas, é a única que não há. Se você perguntar para rabinos clássicos, eles não vão dizer. Não há uma explicação real para isso. Você vai encontrar rabinos hoje falando que são cabalistas. Eu não estou falando do cabalismo, da Cabalá. Estou falando da ortodoxia. Eles não vão acreditar. Só que por isso da ideia de Pentecostes, de um tempo de colheita, ou seja, da última colheita, que essa última colheita, ela vai vir através dos que são cheios do Espírito Santo, buscando, que é o que nós estamos vendo. A igreja hoje, a igreja no mundo inteiro, hoje, pentecostal, nós tivemos agora, 2 meses atrás, uma conferência de jovens. Eu fiquei muito feliz com isso. Da Igreja Quadrangular na Europa, fui na Holanda, e muitos jovens, coisa que você normalmente você não vê mais isso. Ou seja, o poder da doutrina pentecostal, da questão de você entender o Espírito Santo e de te mostrar quem é um potencializador para a sua fé, para aquilo que você vai estar, você exercer seu ministério. Então, nenhum de nós vai conseguir exercer um ministério 100% sem entender a questão do Espírito Santo na nossa vida. Nenhum chamado ele vai ter significado real ou profundo sem o entendimento de Jesus, e Jesus, na verdade, só pode ser revelado através do Espírito Santo. Jesus vai falar isso para Pedro, quando Pedro vai dizer, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, ali perto da cidade de Filipe, que era uma cidade grega, ele vai falar, bem-aventurado tu, Simão Bar-Jonas, né, filho de Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelaram isso, mas o Espírito do meu Pai. Então, veja, isso serve para a gente hoje, o entendimento de quem Deus é. Outra coisa, eu não posso também me basear apenas... nós queremos na profecia, nós queremos a profecia. Nós queremos que há o dom de profecia.
Mas também queremos que o espírito profeta é sujeito ao profeta. Não é uma coisa avacalhada, não é uma coisa de qualquer jeito. Ele tem as suas normatizações dentro da própria Bíblia, dentro do livro de Atos e das epístolas de Paulo. Uhum. É uma pergunta, e a resposta fica para uma outra oportunidade, é que Jesus nunca ensinou sobre os dons espirituais. Você pega os 4 evangelhos, você não vai ver nenhum deles falando. E Paulo vai dizer, quanto aos dons espirituais, não quero que você seja ignorante. De onde ele aprendeu isso? Paulo é uma figura da igreja. Ele tinha mais ou menos a idade de Jesus. Assim, ele era um pouquinho mais novo, era mais ou menos contemporâneo, mas os dois nunca se encontraram. Foi uma providência, uma Jesuscidência. Quando ele conta com Jesus no caminho de Damasco, a vida dele muda. E o mais interessante é que, quando fala da conversão de Paulo, quando Ananias vai orar por ele, vocês podem reparar o que a Bíblia vai falar. Ele vai colocar as mãos, vão cair as escamas, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Literalmente ali, está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Uhum. Então, por isso que ele falava com mais, propriedade, porque como ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele teve uma revelação, essa mesma revelação, todo esse entendimento. E da onde nós sabemos que isso é verdade? Quando Pedro vai falar sobre Paulo, isso é uma autorização apostólica. Pedro vai falar assim, o nosso irmão Paulo, é o mesmo nome, gente. Um é um nome grego, Saulo vem de Shaul, que é o mesmo nome. Paulo é um nome grego para Saulo. Ele vai dizer o seguinte, quanto ao nosso irmão Paulo, ele fala coisas que até para mim é difícil de entender. Mas recebam ele, porque o que ele está ensinando é do Senhor. Ou seja, há uma validação profética aqui e apostólica para que Paulo pudesse falar aquilo que ele estava falando. Nossa, gente, eu amo falar sobre o Espírito Santo. Um dos textos mais poderosos que eu vejo, principalmente se for olhar para as epístolas, é 1 Coríntios capítulo 2. Porque ali fala, né, que o homem espiritual discerne tudo que é espiritual, mas ninguém consegue compreendê-lo. Pouco antes de entrar no ar, eu estava pensando nesse versículo. Você vê, sem falar nada, você cita isso aqui. Há um problema hoje na nossa sociedade. Já é estudado, inclusive pentecostalismo, em faculdades de sociologia e vai. Quando você começa a discernir, ou quando você começa a definir o que é a igreja, tem um problema sério. Porque Jesus vai falar, o que é nascido do Espírito discerne todas as coisas, mas não pode ser discernido. Que é 2 Coríntios. Então, nós não podemos esquecer isso, que o Pentecoste, de verdade, ele vai vir de um momento tão forte que, por mais que tenha uma ideia do que possa ser, que nós falamos na primeira parte desse programa, na prática, não há uma definição. Veja, há uma normatização, com certeza, mas não há uma... Porque coloca Deus na prática, coloca Deus agindo agora. Não apenas um Deus Jesus histórico. Nós também acreditamos. Quando você vai fazer uma exegese, que você vai estudar as línguas originais, você não tem como você também não passar por essa questão dessa ação. Só para fazer um último acréscimo, senão eu não vou me esquecer, há 2 escolas fortes do Novo Testamento. Uma é a escola de Alexandria, que estava no Egito, que vai vir Agostinho de Hipona e outros. Essa escola é alegórica, tudo eles espiritualizavam. Já a outra escola era de Antioquia, da onde Paulo vinha, que era uma escola onde eles harmonizavam. Então, se você disser que Paulo está fazendo isso, Paulo fez isso de qualquer outra maneira, ele não fez isso de outra maneira. Então, a escola de Antioquia, ela vem trazendo, vai vir mais adiante, trazendo esse poder do Espírito, mas também não abandonando aquilo que a palavra de Deus é.
Não sei se foi claro. Sim, sim. Eu queria falar muito mais coisas, mas eu acho que, igual o outro conteúdo, a gente tem que fazer outro programa. Tem. E da próxima vez, eu acho que eu vou trazer um papel e caneta. Se você que está assistindo não tá com papel e caneta, é só você voltar e começar a assistir tudo de novo, que eu já falei isso no outro vídeo também. Mas eu acho que caminhando para o final, não sei se você tem alguma outra pergunta, Cuco. Como o pastor estava falando, né, sobre essa questão do Espírito Santo, até acho que no livro Fundamentos fala isso, essa questão do culto, né, que tem essa questão dos reformados, às vezes não é que a gente colocar Deus numa caixa ou mover numa caixa, mas ter essa liberdade do Espírito, como o pastor também usou o texto, que ele é ao profeta, né? Então, a gente vê também essa questão até da organização no culto, né? Sim. Que o Espírito Santo, ele trabalha, assim, entre os irmãos, entre a igreja, para apresentar Jesus, e também de outras formas, nos dons, com curas, para a edificação da igreja, para a expansão do reino. Sim. Deixando bem claro para vocês que o Espírito Santo é para você que está me ouvindo. O Espírito Santo não é prioridade de um ou de outro, é para todos nós. Eu citei mais a questão da fundadora da igreja, não porque ela seja nossa profetisa, mas a questão é que foram ali colocados, marcos aqui foram colocados, foi estabelecido o propósito dentro da visão que foi dada a ela. O Espírito Santo é para você. Segunda coisa, é muito mais fácil você falar cheio do Espírito. Veja, um dos melhores discursos que é feito sobre o entendimento de quem é Jesus em toda a Bíblia é com um diácono que tinha sido batizado com o Espírito Santo também, Estevão. Se você pega, ele vai pegar para o judeu, desde o início até Jesus, ele consegue colocar Jesus, e você pergunta, como é que ele fez isso? Eles não tinham o Novo Testamento, eles nem sabiam o que estavam fazendo no Novo Testamento. Então, hoje, se você quer ser cheio, há um poder. Algumas pessoas acham que também o Espírito Santo é dado apenas para quebrar o galho para você. Ele não é quebrar galho, ele é Deus. De qualquer forma, ele é Deus. Então, Jesus, vivemos a dispensação, o tempo da graça, onde o Espírito se move. Seria essa questão. Então, o Espírito Santo é para você, mas use, não apenas para você pular ou chorar, use isso como característica para você poder ir às nações. Para você poder ser cumprir o ID dele com um grau a mais de sofisticação, ou seja, parecido com ele. Parecido com Jesus. Amém. E aí eu queria terminar, eu acho que se é possível, né, pastor, falar de uma forma prática, porque às vezes algumas pessoas, elas dizem como elas tentam acessar esse poder, vou colocar assim, sim, e elas não conseguem do jeito que elas acham que deveria, elas acham que aquilo não é para ela. Então aí elas acabam indo para outro lado, desistindo. Exatamente. Então, como que nós, como igreja, ou uma pessoa pode experimentar e, de fato, viver essa experiência na sua vida, viver a vida cristã como em Atos 2? Se eu perguntar para vocês, ou para quem está participando do podcast, como é que você tem certeza que você é salvo? Pela fé. Então, tudo que vem de Deus, você recebe pela fé. Tudo. Inclusive, a questão do poder do Espírito Santo. Às vezes você colocou muito bem, Débora, eu acho que tem que ser daquele jeito. Tem que gritar daquele jeito, tem que pular daquele jeito. Quem é que diz que isso tem que ser desse jeito? Se eu começo a dar forma para algo que Deus não deu, eu estou criando algo que não tem inspiração de Deus. Uhum. Então, da mesma forma que eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, porque a palavra diz isso, eu vou receber o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, como nós chamamos, pela fé.
Então, não é porque eu orei muito, orei pouco, não é isso. Não é porque que você usou muito bem, não é porque eu não consegui acessar a vontade de Deus ali. Tanto foi a primeira mensagem de Pentecostes, foi Pedro dizendo, falando sobre Joel, que toda a carne seria cheia do Espírito Santo. Isso é lindo. Ou seja, Deus não está preocupado. O profeta Joel, ele não está falando só para judeu. Aqui Deus vai mostrar, sinceramente, assim, nem ele sabia direito o que ele está falando. Uhum. Mas veja bem, quando ele coloca isso como promessa de Deus, e que isso é colocado também em Atos 2, é algo simplesmente fantástico. O poder de ter visões, o poder de sonhar, o poder de capacitar. Essas visões, sonhar, tem a ver com o coração do Pai. Então, é você mergulhar nisso. Então, hoje, eu tenho que receber pela fé. Da mesma maneira que eu tenho certeza que Jesus voltar agora. Eu estou salvo. Eu também recebi o Espírito Santo dessa forma. Eu tive dificuldades. Eu acho que todo mundo aqui teve. Porque a nossa mente fica, eu tenho que sentir. Não é o que você sente. É o que crê. É o que você crê. É o que crê. É o que crê. O pastor falou de promessa, eu até lembrei de um texto que tem em Atos 2 também, né? Que diz que, porque a promessa pertence a vocês, aos vossos filhos e a todos. Os que estão perto e os que estão longe. Exatamente. Tá, isso é uma coisa simplesmente fantástica. Resumindo mais ou menos do que foi colocado, primeira parte nós tocamos sobre a parte mais técnica do pentecostalismo, mas eu quero levar... Lembra que eu falei para vocês que é uma história que pouca gente conhece, dos armênios tendo essa experiência com o Espírito Santo. A igreja armênia é uma igreja, talvez uma das igrejas mais antigas que nós temos hoje. E eles, praticamente do outro lado do mundo, e eles são, a formação deles é ortodoxa, e eles são cheios do Espírito Santo, de uma forma sobrenatural. Tem um livro que chama, eu esqueci, de Demos Shakarian, esqueci o nome do nome do livro, O Povo Mais Feliz da Terra. Esse livro mostra bem como ele se converte, e ele era armênio, e ele conta essa história. Depois eu fui pesquisar, e realmente houve esse mover lá, e por isso que a gente não pode normatizar o fluir de Deus, porque a Bíblia fala que o vento sopra aonde quer. Amém. Assim como você não sabe de um lado para o outro, esse é o Espírito. O erro, talvez, de muitos seja tentar explicar isso. Isso não é explicado, é recebido. Uau, glória a Deus, né? Glória a Deus. Terminamos. Ai, coloca gente. Aí no comentário aí como é que você tá depois dessa, só pra gente saber. Eu acho que, sobretudo, é isso. É fé em tudo o que ele nos prometeu, sim, né? Fé para receber, fé para viver. Pastor, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Mais uma vez, fomos muito abençoados e eu tenho certeza que todos aqueles que nos acompanharam nesse dia vão ter um olhar diferente e vão desejar viver também assim pelo Espírito, né? Amém. Com certeza. A gente agradece mais uma vez ao pastor por essa oportunidade, essa aula, todo esse compartilhar com a gente. A você também que está nos assistindo, a toda a nossa equipe, ao nosso pastor Mário, a pastora Bianca, todo o Conselho Nacional aqui, que faz essa mensagem chegar até você e com certeza também a quem você enviar e compartilhar também esse vídeo, que você seja muito abençoado e edificado, e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui do Paz Seja Convosco. Tchau, gente. Paz seja convosco.